Aí, uma fala longa do Dirceu, mas uma análise importante para a gente colocar aqui em debate, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ele diz que a elite de São Paulo já abraçou Tarcísio e não quer Bolsonaro. A direita não o quer, ele diz, né? Como candidato à presidência. E aí ele faz uma análise dizendo que se a esquerda não acordar aí, não tiver uma ação, a direita vai ganhar. E ele fala, né, a direita sabe o que ela quer, o que nós queremos. Como é que você analisa, o Sakamoto, começando com você, aí as declarações de José Dirceu? Ele tem razão ao fazer essa cobrança à esquerda e ao fazer essa comparação com a direita e ao dizer, por exemplo, que a elite de São Paulo já abraçou Tarcísio, você também acha isso ou não? Fabiola, eu acho que ele acerta e erra na minha avaliação. É claro que o Dirceu é um grande analista político, viveu muita coisa, sabe como funcionam os bastidores do poder. A elite uma parte significativa da elite à direita, é claro, na mais conservadora, é claro que abraçou já o Tarcísio de Freitas e vê Bolsonaro como carta fora do baralho, né? Prefere uma direita que come com garfo e faca do que uma que come com as mãos, né? Só que o que o Dirceu não analisa, pelo menos no trecho que a gente está vendo aqui, é que se a elite da direita abraçou o Tarcísio, a massa da direita não, né? E aí vamos lembrar que a Faria Lima não tem voto suficiente para eleger presidente da República. Inclusive, se a elite da direita fosse o grande eleitor do Brasil, a gente teria visto o PSDB ganhar do PT em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, e não foi isso que aconteceu, né? O PSDB, nessas quatro eleições, para citar quatro, sistematicamente perdeu do PT. E o PT já tinha perdido do PSDB, mas a partir daquele momento o PSDB foi minguando e a esquerda foi ganhando o PT foi ganhando daqueles que a Faria Lima e uma parte da elite da direita abraçava sistematicamente, né? Eu digo parte, porque é claro que, inclusive, tem uma parte da elite da direita econômica que abraça o PT também por uma série de razões, né? O PT vive as turras agora com uma parte do agronegócio, mas durante um período ele vivia em namoro com o setor sucrocoleiro do interior paulista, por exemplo, para dizer o mínimo, né? O próprio setor de carnes, a política, na minha opinião, equivocada de campeões nacionais, por exemplo, transformou o JBS no que é hoje. Né, ajudou a transformar, é uma política ligada ao Partido dos Trabalhadores, então não é também tão monolítico. Mas sim, eu acho que é uma elite da direita que prefere, sim, mas a massa importa. E aí, quando o Dirceu fala que a esquerda precisa acordar, né, ela precisa de verdade, mas eu também acho, essa parte da análise ele está correta, mas depois a questão é aonde precisa acordar. Na minha avaliação, ele precisa acordar menos com relação à questão da elite da direita e dos impactos disso, e mais com relação à massa da direita. E aí a gente entra o quê? Né? A gente entra a classe média baixa das periferias, que acredita cada vez menos no Estado, né? E apesar de ser, na prática, um trabalhador ou trabalhador extremamente precarizado, que sim, tem um patrão muitas vezes que não se enxerga como patrão, mas é um patrão, né? Explorando essa pessoa, pagando pouco, né? Através de plataformas, através de tantas coisas, mas na prática eles acabam se vendo como patrões de si mesmos e se comparando a grandes empresários, sendo que na verdade a situação deles é diferente. Nada contra o empreendedorismo, é maravilhoso empreender, mas na prática o que está falando é precarização, não empreendimento. Então, o que que a gente. E isso para falar de um ponto, outro ponto, o próprio crescimento das religiões, dos grupos evangélicos, eu uso no plural porque não existe monoliticamente um evangélico, são vários grupos, a esquerda não consegue dialogar com esses grupos de uma forma direita, a maioria da esquerda, nem toda, não consegue dialogar de uma forma correta com esses grupos, muitas vezes, inclusive, resvalando para o preconceito e para o desconhecimento, né? Então, ou seja, você tem o quê? Um grupo de trabalhadores precarizados que se veem como empreendedores. Você vê um grupo de evangélicos, de grupos evangélicos que também acabam sendo órfãos, querem até abraçar um pensamento mais humano, mais solidário, mas muitas vezes se veem órfãos porque o próprio grupos da esquerda, grupos políticos consolidados, veem eles com preconceito. Então, esse pessoal são dois dos vários grupos que acabam, na verdade, sendo mais bem recebidos com o pessoal mais à direita do que o pessoal à esquerda. E aí sim, a esquerda precisa acordar. Porque, caso contrário, esses grupos vão acabar caindo de forma definitiva no colo de outras pessoas, de outros grupos políticos mais à direita.
né? Então é o seguinte, não existe a direita de forma monolítica. A direita, inclusive, não se organiza de uma forma, não, vamos nos organizar de uma forma totalmente fechada. Ela tem interesses, às vezes os interesses convergem, a esquerda e a direita, mas essa multiplicidade de grupos e divisões, e divisões, você tem a direita e a esquerda. Repito, em segundo turno as coisas convergem, mas tem múltiplos, né? A direita e a esquerda. E aí a esquerda, o PT, os partidos constituídos precisam olhar menos para o que acontece na elite da direita e mais do que acontece na base e do povão, se eles querem ter um projeto de país que acabe beneficiando a todos de forma real e que consiga, de fato, disputar a reeleição no ano que vem.